Bom dia, gente. Obrigado por terem vindo. Acho que eu nunca vi essa sala tão cheia assim. Realmente eu já vi já. Mas, bom, é a segunda edição do Cristianismo do século XXI, da Ágora, e é o terceiro evento organizado pela Ágora. Agradeço muito mesmo a presença de todos vocês. Fico muito feliz de ver uma sala tão cheia, gente ali na porta, em pé. Eu não imaginava que na segunda-feira, às 11 horas, a pessoa ia estar aqui. Então, é isso, gente. Obrigado. A gente abre agora o debate. O Marcelo vai explicar como vai funcionar. Queria parabenizar e agradecer os professores que vieram. E vamos começar. Tem um rádio aqui. A gente está captando sem querer. Oi? A gente está captando sem querer de uma rádio aleatória, então peço desculpas pelo som. Vai passar slide. A gente vai ter alguns blocos no debate, né? A gente vai ter um momento inicial de apresentação dos professores, tem 10 minutos para cada um, a gente pediram, a gente vai dar 15. Peço então que vocês têm que organizar isso, tem bastante coisa. Um segundo bloco, a gente vai ter perguntas que vocês enviaram, que a gente formulou, né? Ele vai ter respostas de cada um dos professores para essas perguntas que serão sorteadas, né? No terceiro bloco, o professor 1 vai fazer a pergunta para o professor 2, e o professor aqui, nesse caso, então, vai ser o Oleiro fazendo uma pergunta para o Vinícius. Depois do outro bloco, ao contrário, o Vinícius faz pergunta para o Oleiro, tá? Então, a gente pode uma prévia nesses dois, pode passar por favor. Novamente, a gente volta para uma pergunta que já foi previamente colocada por vocês e por nós, e depois a gente abrir para uma pergunta feita daquele público mesmo. E aí pode ser até mais de uma, tá? Se a gente tiver 3 perguntas, a gente faz, a gente responde, tem a resposta de cada um, e no final também vai ter um momento para a consideração final. Então, além dos 15 minutos que vocês vão ter, no final tem mais 10, fica 25 no total. Já dá uma ajuda, né? Bom, gente, é isso. Aproveitem o debate. Acho que esse momento vai ser interessante para a gente complementar nossa formação enquanto economista, fora da sala de aula, aqui argumentando sobre os rumos do país. Bom dia a todos. Eu tinha preparado uma apresentação de 40 slides, obviamente não vai dar para fazer, né? Então eu vou só aproveitar algumas transparências para o debate de hoje. A apresentação está em espanhol porque eu acabei de chegar do Peru, cheguei ontem, às 4h30 da manhã, do Peru, onde eu fui participar de um congresso na PUC de Lima, né, que é justamente sobre as experiências comparadas Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e México nos últimos 10 anos, né, e eu fui apresentar o caso brasileiro. De qualquer maneira, essa apresentação que eu iria fazer agora 40 slides, era um resumo das 70 slides que eu tinha feito para o workshop de Lima, mas enfim, vamos tentar fazer uma coisa mais resumida. Bom, vamos rapidamente dando uma olhada na economia brasileira. Pode explicar? Volta. Do período 2003-2015, nesse período, que grosso modo corresponde aos 13 anos do PT do governo, nós tivemos 4 fases na economia brasileira. Nós tivemos uma fase de aceleração do crescimento, que o Lula chamou de espetáculo do crescimento, de 2003 a 2008. Nós tivemos uma segunda fase de crise e recuperação cíclica, ou seja, os efeitos da crise financeira internacional de 2008 sobre a economia brasileira, a resposta de política econômica e a recuperação cíclica, que foi muito rápida e muito bem sucedida em 2010 e 2011. Uma terceira fase, que a gente pode chamar eu pelo menos chamei, de estagnação com pleno emprego, e uma quarta fase, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o fim do boom de commodities e a grande recessão de 2014 a 2015. Próxima lâmina, por favor. Bom, essa lâmina está apresentando para a gente o crescimento do PIB real no Brasil do primeiro trimestre do ano 2000 ao terceiro trimestre de 2015. Então, o que a gente observa? Lá no início é o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma taxa média de crescimento em torno de 2% ao ano. O crescimento se acelera, né, durante os 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Nós temos uma inflexão cíclica em setembro de 2008 em função da crise financeira internacional, né, que é aquela queda, né, muito forte da taxa de crescimento do PIB
entre o final de 2008 e o início de 2009, mas com uma recuperação igualmente também muito rápida, então foi uma crise no padrão de ver, na forma de ver, né? E o Lula entrega para Dilma uma economia que no último trimestre de 2010 estava crescendo, no último trimestre estava crescendo ao ritmo anualizado de 10% ao ano, em termos reais. Né? Tanto que alguns de vocês devem estar lembrados da capa da The Economist, né? Ficou famosa, né? O Cristo Redentor como um foguete disparando, né? Ou seja, parecia que a economia brasileira começava a trilhar uma trajetória de crescimento acelerado. Bom, nada disso aconteceu. Os primeiros anos do governo da Dilma foram caracterizados por uma desaceleração do crescimento, é isso que a gente observa ali, ó, no último trimestre de 2010, né? Até o primeiro trimestre de 2013 foi ladeira abaixo, foi desaceleração do crescimento, desaceleração. E aí há uma tentativa do governo, né, de reacelerar o crescimento entre o segundo trimestre de 2012 e o primeiro trimestre de 2013. Essa tentativa de reaceleração do crescimento ficou conhecida como nova matriz macroeconômica. Ficou conhecida porque o Marshall Holland, que era o secretário de Política Econômica, numa famosa entrevista ao jornal Valor Econômico, disse que o governo tinha mudado o regime macroeconômico, o regime macro, até aquele momento, pelo menos oficialmente, era o famoso tripé macroeconômico, caracterizado por três coisas, por isso um tripé, senão seria outra coisa, né? Pela meta de inflação, meta de superávit primário e câmbio flutuante, né? Então, a partir dessa declaração, né, do secretário de Política Econômica, há uma certa constatação de que o regime de política macroeconômica tinha sido mudado, né? Bom, o fato é que, associado a essa mudança no regime de política macroeconômica, como vocês podem ver aqui no gráfico, ó, você tem um voozinho de galinha, né? Ou seja, há uma reaceleração do crescimento, mas que rapidamente perde força, e a economia volta a desacelerar, e aí no último trimestre de 2014, a economia entrou oficialmente em recessão, né? Ou seja, a recessão já começa no final do primeiro mandato da presidente Dilma, e no início do segundo mandato, ela se aprofunda, tornando-se uma grande recessão, né? Ou seja, nós temos aí uma queda de mais ou menos 4% do PIB em termos reais no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, e a expectativa para 2016 é a continuidade dessa queda, ou seja, a gente deve ter uma queda do PIB real mais ou menos de 4% para o ano de 2016, independente do que o governo Michel Temer vai fazer esse ano, tá? Ou seja, a queda do PIB está mais ou menos contratada. O que se espera, né, eu torço para que aconteça, é que o novo governo seja pelo menos capaz de interromper a queda do nível de atividade, e aí a gente possa iniciar alguma recuperação do nível de atividade para o ano de 2017. Bom, o que nos interessa saber aqui? Por que a economia desacelerou, né, na comparação com o governo Lula, e por que ela entrou em recessão? Tá? Bom, a razão pela qual a economia desacelerou, né, não está relacionada com, ao contrário, o diagnóstico que a equipe econômica do governo Dilma tinha feito, não está relacionado com o problema de demanda efetiva estricto sensu. Ao contrário do que aconteceu em 2008, aqui foi um problema de demanda, né? Ou seja, quando você teve a crise financeira internacional, houve uma redução muito forte das exportações, do investimento, do consumo, e claramente a economia brasileira entrou em recessão por um motivo tradicional de falta de demanda, né? Ou seja, aquilo que a gente está acostumado a ver nos manuais de macroeconomia, ou seja, quando há uma queda de demanda, as empresas respondem à queda de demanda com uma redução do nível de produção e de emprego. Isso foi o que aconteceu em 2008, e a resposta a esse tipo de situação é muito simples, ou seja, se há um problema de queda de demanda, então você reage com os instrumentos que o governo tem à sua disposição, ou seja, política fiscal, política monetária. Foi o que foi feito na época. Você teve redução de juros, você teve expansão fiscal, com redução do superávit primário, e expansão do crédito por parte dos bancos públicos, e essa política foi extremamente bem sucedida no que diz respeito a impedir, né, que aquele choque que a economia brasileira sofreu no final de 2008 foi muito forte. Para vocês terem uma ideia, a queda do PIB
no último trimestre de 2008, o anualizado foi de 14% em termos reais. A produção industrial caiu 30% no último trimestre de 2008. Então foi um problema clássico de falta de demanda, e você reage a esse problema com expansão de demanda via os instrumentos tradicionais, e foi muito bem sucedido no que diz respeito a isso. Pois bem, mas não foi o que aconteceu no primeiro mandato da presidente Dilma. A economia começou a desacelerar, não por razões de insuficiência de demanda. Quando você olhava para os indicadores de demanda doméstica, ou absorção doméstica, você via que a absorção doméstica continuava crescendo a um ritmo razoável. Tinha desacelerado, mas a absorção doméstica ela continuava crescendo. Quando você olhava também para a estatística de vendas no comércio, no varejo ampliado, que inclui a venda de automóveis, você observava também que as vendas estavam crescendo a um nível bastante razoável. No entanto, o PIB estava desacelerando e, mais importante, quando você olhava as estatísticas de produção física da indústria de transformação, a produção industrial, a partir de 2011, ela fica estagnada. Ou seja, se ela tinha se recuperado muito rapidamente da crise de 2008, por intermédio daquelas medidas de expansão de demanda, a partir do início de 2011, a produção industrial fica estagnada. Bom, então, o que eu quero argumentar com vocês é que o problema da desaceleração do crescimento ocorrido no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff não era um problema de escassez de demanda como na crise de 2008, mas era um problema estrutural que estava relacionado com a perda de competitividade da indústria de transformação e com a desindustrialização da economia brasileira. Se a gente olhar o que aconteceu nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, nós vamos verificar que, apesar do crescimento acelerado que ocorreu nesse período, houve um processo lento, gradual e seguro de valorização da taxa de câmbio e de crescimento, isso mais no final do governo Lula, de crescimento dos salários reais acima da produtividade de trabalho. O que isso gera? Isso gera um aumento do custo unitário do trabalho, ou seja, a indústria brasileira vai perdendo competitividade, de tal forma que, quando se inicia o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, a perda acumulada de competitividade da indústria de transformação, ela se traduz em termos de estagnação da produção industrial. Bom, então nós temos uma situação no primeiro mandato da presidente Dilma que é uma combinação de produção estagnada da indústria com aumento da absorção doméstica. Ora, se eu estou combinando aumento de demanda com produção estagnada, significa que eu tenho vazamento de demanda para algum lugar. E como é que a gente verifica esse vazamento de demanda? Não é só olhando para a estatística de saldo em conta corrente, que na verdade vai ficar cada vez pior nesse período, mas principalmente para um índice que é o coeficiente, de penetração das importações. O que é o coeficiente de penetração das importações? É basicamente o percentual do consumo aparente dos produtos manufaturados que é atendido por importações. Esse coeficiente de penetração, ele vai aumentar mais ou menos de 16% no final do governo Lula, no final do governo Lula, mas em 2006 era 16%, ele vai chegar em 2012 a 22%. Ou seja, durante os anos do governo Lula, se produziu uma mudança estrutural perversa da economia brasileira, que é um processo de substituição de importações às avessas. Vocês certamente estão estudando, ou ainda vão estudar, a industrialização brasileira, que foi um processo de substituição de importações. Ou seja, o Brasil se industrializa substituindo importações por produção doméstica. Pois bem, durante o governo Lula, em função da sobrevalorização da taxa de câmbio, ocorre o inverso. Ou seja, substituição de produção doméstica por importações. Esse processo de substituição doméstica por importações é que está na raiz da perda de dinamismo da economia brasileira, que se verifica muito claramente no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, boa parte dos problemas que a presidente Dilma recebe, enfrenta no seu mandato, não foi ela que produziu. Ela herdou do presidente Lula. E
Por outro lado, se o mandato do presidente Lula foi tão bom, foi porque quando Lula assumiu em 2003, o câmbio estava hipercompetitivo e permitiu que de 2003 a 2005 você tivesse um aumento muito significativo da exportação de produtos manufaturados. Okay? Então, nós temos essa mudança estrutural perversa, né, que está se mostrando muito claramente no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, que se expressa na estagnação da produção industrial, no aumento do coeficiente de penetração das importações, né? Isso está levando a uma desaceleração do crescimento. Como é que o governo reage a esse problema, que é um problema estrutural? Tá? Quando a indústria perde dinamismo, a economia cresce menos. Tá? Por quê? Porque a indústria é um setor especial na economia. Por que a indústria é um setor especial? Tá? Não é porque a Fiesp diz que é um setor especial. Ela é um setor especial porque ela tem características técnico-econômicas que fazem com que a indústria seja um setor especial. Em particular, a indústria é o setor onde você tem os retornos crescentes de escala. Né? Não é à toa, né, que o livro do Adam Smith, na Riqueza das Nações, qual é o exemplo que ele dá? Qual é o exemplo que ele dá de divisão, setor com divisão do trabalho? É manufatura de alfinetes. É isso? E o Ricardo, quando vai falar dos rendimentos decrescentes, qual é o setor que ele está analisando? É a agricultura. Okay? Então, Smith é a economia dos retornos crescentes, Ricardo é a economia dos retornos decrescentes. Por quê? Smith está olhando a manufatura, Ricardo está olhando a agricultura. Okay? Então, a indústria é um setor especial. E esse setor especial, ele sofre muito com perda de competitividade, tem a sua produção física estagnada e você tem um processo de substituição de produção doméstica por importações. Ok. Agora, o governo reage a isso, reage a essa perda de competitividade, a essa desaceleração do crescimento, como se ele estivesse enfrentando novamente uma crise tradicional de escassez de demanda. Ou seja, o que o governo vai fazer? Redução de juros, desoneração de impostos com o objetivo de estimular a economia via expansão fiscal, né? Uma nova rodada de expansão de crédito por parte dos bancos públicos, etc, etc. Bom, o efeito disso foi pífio. Teve algum efeito, não é que não teve, teve, você conseguiu, a economia vinha desacelerando muito fortemente, você deu algum impulso a ela, mas esse impulso rapidamente ele perde fôlego, porque ele não resolve o problema estrutural da economia brasileira, que era a perda de competitividade da indústria de transformação, desindustrialização, etc. Bom, só que esse novo pacote de estímulo, ele teve um custo fiscal, que foi grande, né, em termos de receita que o governo deixou de arrecadar com a desoneração tributária. Bom, e aí o que acontece na virada, né, de 2013 para 2014? Bom, na virada de 2013 para 2014, aquele problema, que era um problema estrutural, é somado àquilo que nós poderíamos chamar de uma tempestade perfeita. Aí sim, uma questão conjuntural. O que acontece na virada de 2013 para 2014? Basicamente o fim do superciclo de commodities. O preço das commodities, petróleo, soja, minério de ferro, etc, etc, tudo isso desaba nos mercados internacionais. Bom, isso vai ter uma série de efeitos sobre a economia brasileira. Primeiro, durante a fase Lula-Dilma 1, Lula 1 e 2 e Dilma 1, a economia brasileira, que era fundamentalmente uma economia exportadora de manufaturados, se transforma numa economia exportadora de commodities, de bens primários, ou seja, durante esse período nós tivemos a reprimarização da pauta de exportações. Ora, quando você tem uma economia que é fundamentalmente exportadora de produtos primários e sofre uma redução do preço dos produtos primários, o que vai acontecer, o valor das exportações, estou terminando, mais 2 minutinhos, o valor das exportações cai. Tá? Isso em si já tem um impacto sobre a demanda, que já seria recessivo. Bom, como, por outro lado, o real, a nossa moeda é vista como uma moeda commodity, quando ocorre uma desvalorização dos termos, uma redução dos termos de troca, a taxa de câmbio dispara. Então, a taxa de câmbio nominal vai disparar de 2,20, 2,30 para mais ou menos 3,50 em meados do primeiro semestre do ano de 2015. Quando tem uma disparada no câmbio nominal, a inflação acelera. Quando a inflação acelera, a renda real dos trabalhadores cai. Qual vai ser o efeito?
o efeito imediato sobre o consumo começa a cair. Bom, somando a isso, nós temos um caldo, né, que é a Operação Lava Jato e a crise política. Né? A Petrobras, ela era responsável por 10%, ainda é responsável por 10% do investimento realizado na economia brasileira. Por quê? Por conta de todos os projetos que foram feitos em 2006, 2007, descoberta do pré-sal, etc. Né? Teve muita gente que achava que o Brasil podia, né, surfar no rumo do petróleo, se tornar um exportador de petróleo, como a Arábia Saudita, etc. Bom, eu sempre fui contra isso, eu achava que a gente estava entrando numa tecnologia velha, mas enfim. Bom, quando a Operação Lava Jato começa para valer, você descobre que tem muitos contratos da Petrobras estão com problema de superfaturamento, etc. A nova diretoria da Petrobras faz o quê? Ela tem que interromper os projetos de investimento dos contratos, porque senão a nova diretoria pode ir para a cadeia. Ou seja, você tem que ver o que tem de certo e o que tem de errado nesses contratos, e isso, por si só, já tem um efeito de redução do nível de investimento. Por fim, a crise política, que começa já no final do ano 2014, ou seja, a Dilma nem assume, né? Você já tem uma briga do PT com o PMDB, etc. Isso cria uma incerteza muito grande no ambiente econômico que faz com que os empresários, numa situação de incerteza, simplesmente reduzam o investimento. Então, o que nós temos, só para fechar aqui a apresentação, você tem um problema estrutural que não foi a Dilma que causou, ela só não soube lidar com ele, tá? Na verdade, ela respondeu a esse problema estrutural de maneira equivocada, em políticas tradicionais de demanda. Tá? Esse problema estrutural, que é a perda de competitividade da indústria, gerou uma redução do potencial de crescimento da economia brasileira, e você soma a esse problema estrutural uma tempestade perfeita, ou seja, uma combinação de efeitos negativos sobre a economia brasileira que isoladamente não teriam muito impacto, mas como aconteceram todos simultaneamente no contexto de uma economia que já estava desacelerando, transformaram uma recessão transformaram uma estagnação em uma grande recessão. O que nós temos que fazer a partir de agora? Bom, o que nós temos que fazer é garantir, né, que a competitividade que foi ganha com a desvalorização do câmbio no ano passado seja mantida ao longo do tempo. Porque se essa competitividade for mantida, ou seja, leia-se, se eu conseguir manter o câmbio num patamar competitivo no médio prazo, você vai reindustrializar a economia, você vai fazer uma substituição de importações por produção doméstica e a gente vai conseguir acelerar o crescimento. Segundo, a gente vai ter que vamos ter que lidar com o problema fiscal brasileiro, que aí eu vou falar mais sobre isso na fase das perguntas. Obrigado. Meio caminho já aplanado quando eu entrar. Então, o interessante aqui vai ser vocês perceberem duas interpretações. Eu concordo em grande parte com o que o Loureiro falou e vou discordar no diagnóstico final. Né? Então, sem querer recuperar, ele já desenhou um quadro interessante do governo Lula, explicando, né, as taxas de crescimento muito mais altas, de 4,2% no período Lula, praticamente assentado ali o que a gente chama de tripé social, né, que é o salário mínimo, as correções do salário mínimo em termos reais, só para vocês terem uma ideia, a correção do salário mínimo em termos reais entre 1995 e 2015 foi de 116%. Isso deu muito peso, muito fôlego à demanda doméstica, porque o piso do salário mínimo é o piso dos benefícios previdenciários, e além disso, a política de transferência de renda ganhou um impulso muito grande, as políticas sociais passaram a ser responsáveis pelo dinamismo econômico, né, por estabelecer taxas de crescimento dos salários médios também, porque a política social passou a dinamizar a economia e o nível de emprego formal se elevou muito, particularmente o emprego de até 2 salários mínimos, e isso criou indicadores muito melhores de pobreza e de desigualdade. O índice de Gini, para vocês terem uma ideia, caiu em 12,2% entre 1995 e 2013. Bom, esse período de bonança
nessa parte do concordo completamente com o Loureiro, não foi aproveitado. Né? Foi um período em que a gente percebeu que qualquer manual de macroeconomia contrariava qualquer manual de macroeconomia, porque os salários cresciam sem inflação, certo? Nós tínhamos demanda crescente sem inflação de demanda, a gente passava a ter ali uma inflação claramente de custos, que é típica de países desenvolvidos. Nós tivemos um alívio fiscal, porque o crescimento dessa demanda elevava o PIB e o aumento do PIB trazia receitas maiores, e isso dava um alívio na situação fiscal do país, e tínhamos preços de commodities elevados, que dava outro alívio também na situação da restrição externa. Né? Qual é a tese que eu vou defender agora? É que o fato de nós termos crescido, e não foi só no Brasil, foi em toda a América Latina, esse período, sem fazer transformações estruturais, né? Nós nos reprimarizamos a um processo amplo de aumento da pauta primária de produtos básicos das exportações e um recuo muito violento da indústria. O tempo inteiro a indústria foi recuando, inclusive recua agora nesses últimos 3 anos de forma muito forte, né, indicando que nós não fomos capazes de aproveitar o período de bonança. Porém, eu acrescento o seguinte, eu acrescento que as políticas de demanda eram absolutamente essenciais para nós implantarmos qualquer tipo de política industrial. E a essa desaceleração da indústria se somou, no governo Dilma, uma política mais conservadora, uma política recessiva, né, de corte de gastos públicos, e que isso fez com que a economia acabasse sofrendo esse colapso e chegasse no final a taxas de crescimento negativas que influenciaram demais no processo de impeachment. Certo? É claro que o Lula passou pela mesma pressão quando surgiu o mensalão, mas crescendo a mais de 4% do PIB, essa tese nunca foi levantada. Agora, se o PIB cai há 4 anos consecutivos, se fortalece, claro, todas as pressões para a queda da presidente Dilma. Então, por que eu pode passar aqui, ó, as variáveis de demanda, tá? Consumo, formação bruta de capital fixo, exportações, PIB e tal. Dá para ver, por exemplo, que as taxas médias de crescimento do consumo das famílias, no segundo governo Lula, que era de 5,8%, vão cair para 3,1%, certo? E em 2015 a queda do consumo é de 4%. O consumo do governo, que normalmente é atacado por ser extremamente alto, o que é o consumo do governo? O consumo do governo é um custeio. O consumo do governo é o que você gasta com a folha do pessoal, com o pagamento de compras, né? Compras que o governo faz de serviços, etc. Então, isso é a manutenção da máquina pública. Certo? O governo é acusado, o governo Dilma, de ter despesas de custeio muito grandes, mas são, na média, isso aqui ó, é taxa de crescimento real, tá? Na média, a taxa de crescimento real do consumo do governo Dilma é menor do que no governo Lula, o que mostra que ela tem políticas fiscais menos dinâmicas do que o governo Lula. E no governo 2015, a queda é de 1%, certo? É menos de 1% aí. Eu vou mostrar também que a minha tese é de que quando o governo desacelera o investimento, e isso ele vai fazer de forma muito brutal, o governo vai tirar o pé do acelerador dos investimentos, ele vai carregar o investimento privado. Né? Existe uma relação muito forte entre investimento público e investimento privado, e os números mostram isso muito de perto. Então dá para ver a queda da formação bruta do capital fixo, nos 5 anos ela cai em 3 anos. E a principal puxada para baixo é a queda dos investimentos da Petrobras, como o Loureiro já falou também, mas também a queda do investimento no PAC. Tá? Eu estou falando de taxas de crescimento real. Por quê? Porque nas teses keynesianas, quando você avalia o impacto da demanda, você não usa os indicadores absolutos ou do gasto em relação ao PIB. Você analisa a taxa de crescimento do gasto. Então, a tese que eu vou defender é que a taxa de crescimento do gasto desacelera no governo Dilma e, portanto, ela estaria ali, ao contrário do que as teses mais conservadoras e as cobranças que eram feitas sobre ela, de gastança, etc., mostra, na verdade, um retrocesso do Estado. E essa é a minha grande tese agora. Né? A tese é o seguinte: o governo Dilma, a prioridade do governo Dilma foi dar expressão ao investimento privado, dar um protagonismo maior ao investimento privado do que ao investimento público.
né? Porque se achava que no período Lula, aquele período altamente expansionista, o Estado tinha avançado muito na economia. Quando entra a equipe Dilma, uma equipe mais conservadora, a ideia era de que agora era hora de dar protagonismo ao investimento privado, né? A partir dali, a presidenta passa a adotar uma série de políticas macroeconômicas que vão abrir espaço para o investimento privado. E acontece logo de imediato dela fazer uma grande desoneração da economia. Depois eu vou levantar aquelas vezes pontos, uma grande desoneração da economia, mas o traço principal é o recuo do investimento público. Passo só mais um. Aqui está a evolução da taxa de crescimento, o Oreiro já mostrou, né? As taxas, como no governo Dilma, isso aqui é o PIB, certo? As taxas de crescimento acumuladas em 4 trimestres desabam a partir, né, aqui de 2010, certo? Mostrando que aí tem políticas macroeconômicas que são restritivas. Passa mais um. Aqui, a evolução da taxa de crescimento trimestral acumulado no trimestre da formação bruta de capital fixo, tá? Mais um. Aqui, o crescimento real dos investimentos públicos no azul e o investimento no agregado laranja. Então, dá para ver por aí a puxada para baixo do investimento federal em vários momentos, em 2011, tá? Em 2000 aqui, ó, em 2014, apesar das Olimpíadas, e em 2015. E o investimento agregado do lado acompanhando esse comportamento, né? Passe mais um. Aqui é a indústria. Eu não vou me estender sobre isso, porque o Oleiro falou muito tempo e muito bem. É claro que se cai a taxa de investimento público e a taxa de investimento privado, a indústria recuou completamente. Né? Há um recuo forte na indústria. Olha a queda da indústria a partir aqui. Ela sobe um pouquinho aqui e apresenta uma queda. A queda de 2015 na indústria é de 6,2%, menos 6,2%. Passa mais um. Agora, o que acontece do lado do gás? Da taxa de investimento do Banco Central. Né? E em 2015 ela cai para menos 12%. Certo? E aí, paralelamente a isso, o que o governo faz? Ele faz um processo de privatização, que se dá um nome mais delicado, chamado parcerias público-privadas. Né? A partir dali, o governo passa a fazer uma série de leilões de privatização no setor de infraestrutura, portos, aeroportos, hidrelétricas. Se eu tivesse mais tempo, só vou ter pouquíssimo tempo, eu ia listar para vocês verem a relação de coisas que foram privatizadas. E vou dizer uma coisa para vocês, em termos de valor, a privatização do governo Dilma é maior do que a era Fernando Henrique Cardoso. Certo? De tal que foi o espaço que o governo abriu para o investimento privado no setor de infraestrutura. O setor mais bem sucedido foi o setor de aeroportos. Mas os portos também sofreram um processo longo de privatização. Mas não foi só ali. Na área de saúde, na área de educação, a mesma coisa. Onde se vê a privatização no setor de saúde? No setor de saúde, pelas desonerações tributárias que são dadas às produtoras de fármacos, às produtoras de medicamentos, de uma maneira geral, mas também as transferências que o governo faz para as entidades filantrópicas, transferências diretas de recursos para as entidades filantrópicas e significativos, as desonerações que são dadas do imposto de renda para as pessoas que têm planos de saúde, elas podem descontar do imposto de renda. As pessoas jurídicas, a mesma coisa, podem descontar do imposto de renda das pessoas jurídicas os planos de saúde que são pagos. Então, é um conjunto de estímulos que sinalizam para a sociedade que o SUS vai ficar um setor deteriorado e que é hora das pessoas tomarem suas providências comprando plano privado de saúde. E começa um longo processo de privatização assim, indireto, induzido. Ao invés do Estado arriscar nos investimentos em saúde, arriscar nos investimentos em educação, na área da educação a mesma coisa, o processo de privatização começa com FIES, né? Você financia as vagas do setor privado com a taxa de juros alta para os estudantes estudarem. A mesma coisa para a Uni, o governo dá bolsa para os estudantes ingressarem em vagas do setor privado. Né? E paga muito caro pelas duas coisas. Certo? Os estudantes pagam muito caro pelo FIES e o governo paga muito caro pelo ProUni. Se juntasse esse recurso para oferecer vagas nas universidades públicas com mais qualidade, com mais condições de pesquisa, seria muito mais barato. O reitor do UFRJ seria, inclusive, a fazer um cálculo sobre isso. E se eu não me engano, salvo
engano disso, tanto repasse de informação, a relação era de 3 para 1. Para cada uma vaga que o governo criava no setor privado, para um estudante pobre, a UFRJ tinha condições de criar 3 vagas. Então, vocês veem que é uma decisão, de fato, que não é uma decisão orçamentária, né? É uma decisão de estratégia de Estado diferenciada. Então, começa ali um processo que foi de abrir espaço e de recuo do Estado. Né? O outro grande sinal que vai acontecer ali são as desonerações. Faça só mais só um sinal. Aí todo mundo fala assim, bom, mas o Estado recua no investimento público, tanto na área de saúde, de educação, quanto na área de infraestrutura, mas ele não recua no consumo, que é o custeio. Bom, tudo bem, continuam taxas de crescimento positivas na área de custeio. Porém, o custeio dos demais entes da federação, estados e municípios, recua tanto, tá, que o consumo do setor público consolidado tem taxas de crescimento cada vez menores, decrescentes. Quer dizer, a expansão do consumo do governo ou do custeio do governo na esfera federal não compensa a queda do custeio de estados e municípios. O que significa que para a demanda agregada é um recuo também. E aí a diferença que vai estar entre a minha interpretação e a do Loureiro. Eu não acho que o governo reaja com política de expansão de demanda. Ele faz o oposto, ele tem uma postura de recuo na sua política fiscal e no lado da política monetária, né, com aquela herança do PIPEC que veio do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo vai adotar taxas de juros altas. Ele fez apenas um ano, final de 2011 a março de 2013, há um recuo ali da taxa de juros, que parecia que seria um recuo de enfrentamento com o mercado financeiro. Mas, simultaneamente a esse recuo da taxa de juros, que parece uma atitude corajosa, muito elogiada, etc., e que, inclusive, algumas pessoas, de forma muito precipitada, atribuem a reação da elite contra o governo, nesse instante em que a presidenta está recuando na taxa de juros, ela está concedendo um processo de desoneração tributária em grande monta. Ela está fazendo os leilões de privatização, simultaneamente a isso, certo? E está calibrando o câmbio para melhorar. Quer dizer, na verdade, o que houve foi uma grande reorientação da política macroeconômica do governo Dilma, completamente diferente da política macro, que era aquela do governo Lula. Depois, o crédito começou a ser cada vez mais restringido, porque se percebeu ali que tinha que controlar uma inflação que, na verdade, era cambial, e o Banco Central, no seu conservadorismo, continuava assumindo a inflação de demanda. Houve um recuo do crédito, uma subida da taxa de juros, e com uma política monetária super restritiva e uma política fiscal de desaceleração, a taxa de crescimento político começou a cair. Isto, paralelamente a tudo que o Loureiro está dizendo, a indústria mergulhou numa total, meu Deus, eu só comecei, uma total perda de competitividade, etc. Só para somar isso, o governo estava tão concentrado em cortar gastos que o governo Dilma faz reformas da Previdência com corte de direitos sociais. Isso fica muito claro. Em 2000, só vou citar porque não está tendo que explicar nada. Em 2012, ela regulamenta o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, que significava que o Estado, a partir dali, só vai pagar o teto dos benefícios equivalente ao do INSS. Se os demais funcionários públicos quiserem ter uma aposentadoria superior a R$ 5.100, eles vão ter que ir para os bancos privados. Então, foi uma super reforma dentro da Previdência dos Servidores Públicos que entregou um fundo gigantesco para os bancos privados. Né? Depois, ela cortou o seguro-desemprego, já em 2014. Fez um corte sobre o seguro-desemprego, diminuiu o número de parcelas dos trabalhadores que deveriam receber e diminuiu o valor. Mexeu no auxílio-doença, na pensão por morte, tudo restringindo valores. Mexeu também no abono salarial. O abono salarial foi uma mexida grotesca, porque o abono salarial era uma espécie de 14º salário dos trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Eles passaram a perder, eles recebiam um salário mínimo, agora eles recebem apenas proporcionalmente ao número de meses que eles estavam trabalhando. E era uma coisa líquida e certa dos trabalhadores. Enfim, ela começa a fazer uma série de ataques aos direitos sociais, contrariando a sua base de apoio. Né? Os interesses da sua base de apoio foram frontalmente enfrentados num silêncio profundo das centrais sindicais e dos sindicatos, em geral, né? E um silêncio
profunda a uma política recessiva e privatizante e, sobretudo, financeirizante que a presidenta vinha fazendo. Né? E ela, na minha opinião, ela é responsável por essa desaceleração. Passa mais. Aqui é para mostrar que, tudo bem, os gastos sociais foram, de fato, inquestionável, né? As políticas mais emblemáticas do governo petista. Sem dúvida, em nenhum momento houve uma fase de crescimento econômico com políticas sociais de distribuição de renda. Isso não aconteceu antes na história, nem no Brasil e nem na América Latina. Então esse é o carro-chefe, de fato, político, né, desses governos. Mas olhem bem, qual é a política social que está sendo feita? A gente precisa fazer um exame crítico de tudo isso. Né? Eu sou super a favor das políticas sociais. Mas qual foi a política social que foi feita nesse período? Né? Principalmente a política de transferências monetárias de renda, que são as políticas de assistência social. Em detrimento das políticas que a gente chama de oferta de bens e serviços desmercantilizados, que são educação, saúde, saneamento básico, habitação popular. O governo privilegiou as transferências de renda, as transferências monetárias de renda. Por quê? Porque é mais barato. O governo pressionado por metas fiscais, ele não vai fazer uma política educacional que seja de qualidade, que seja estruturante, que pense no longo prazo, porque são políticas caras. A mesma coisa na área de saúde. O governo manteve o tripé. Sem romper com o tripé, não foi possível fazer políticas sociais mais de primeiro mundo, políticas sociais mais avançadas. Dá para ver por aqui, ó, que a assistência social passa de 0,5% do PIB em 2003 para 1,2% do PIB aqui. Ainda é um percentual muito baixo para quem deseja fazer combate à pobreza, mas aumentou substancialmente. Agora olhem para a Previdência. Né? A Previdência passa de 8,5% para 8,9%. Foi um aumento expressivo, mas não tanto. Né? Saúde houve um retrocesso. A gente gasta há 3 anos 1,5% do PIB, menor do que a gente gastava em 2003, 1,6%, 1,7% do PIB. Né? Então, a política de saúde retrocede, tanto em percentual do PIB, quanto em gasto. Tá, falta um. Educação tem aqui um certo crescimento, mas reparem, o crescimento do gasto com educação, particularmente no nível superior, é bom, mas é muito próximo do gasto com assistência social. Tem alguma coisa errada. Quando se gasta o mesmo percentual na educação do nível superior que se gasta com políticas de assistência social. Isso é incompatível. Habitação e saneamento, eu tive que abrir 2 casas aqui depois da Bíblia para poder entrar. Entendeu? Essas são as políticas daqui para cá. São as políticas que de fato combatem a pobreza, que garantem mobilidade social, porque apenas transferir uma renda, né, que é abaixo de R$ 260 para as famílias, não garante de fato essa. Você tem uma gestão sobre a pobreza necessária, mas você não tem a mobilidade social. Pode passar mais um. A taxa de investimento do governo central aqui vai puxando a queda, né? Olha, cai 10 aqui, cai no ano seguinte 0,6 no agregado. Né? Passa mais um. E o que vai acontecer na economia brasileira? Vai acontecer um grande conflito, porque políticas de salário mínimo cada vez mais elevados, com baixa produtividade, recuo da indústria, vai dar um conflito de classe, certo? Porque você tem ali um ganho mínimo de produtividade que está sendo absorvido pelos salários. Então foi um governo que priorizou a recuperação da renda dos trabalhadores sem criar condições estruturais para o crescimento da produtividade. Vai dar um conflito, né? E esse conflito vai ser resolvido como? Com políticas recessivas que façam com que os salários definem. É assim que se resolve, né? E foi assim que aconteceu. Quer dizer, a partir de um determinado momento, o governo Dilma começa a fazer políticas, particularmente após 2013, que deprimem o crescimento, forçando a queda dos salários. Porque ali, obviamente, se instalou a luta de classes. Né? É incompatível você manter salários mínimos em crescimento e salário médio em crescimento com baixa produtividade. Óbvio que a classe dominante, particularmente os industriais, reagiram frontalmente a isso. É isso que vai fazer a maior reação, não é a taxa de juros. Entendeu? É isso que vai provocar a maior reação. A reação a uma política salarial de crescimento. Passe mais um. Olha, acabou tudo. Ele resolveu ficar mais. Juro que não foi Boicotaram. Me boicotaram. Tem que pedir Mas para eu nossa queria dizer para baixo vocês que legal. eu trouxe aqui um monte de recomendações de política
macroeconômica, que eu não vou poder falar, né? Uma avaliação sobre o Ministério do Governo Temer, que eu também não vou poder falar. Mas, em síntese, é isso, quer dizer, há uma concordância grande com ele com relação à indústria, né? E há uma discordância com relação às políticas de demanda agregada. Eu acho que, de fato, se juntaram as duas coisas para provocar esses 3 últimos anos de crescimento negativo do PIB, e isso se deu em função de um governo que resolveu reagir com o ajuste fiscal, né? E o ajuste fiscal é a pedra de toque do governo Dilma, não apenas a partir do 2013, mas desde 2011. E esse ajuste fiscal, a cada vez que o governo reduzia a taxa de crescimento dos gastos, a economia respondia com menos crescimento, menos arrecadação tributária e, portanto, mais déficit, ao ponto de chegar a fazermos 2 anos de déficit no resultado primário e o nosso déficit nominal crescer muito e a dívida também. Então, quer dizer, o ajuste fiscal não tem a menor condição de ser uma proposta de recuperação da economia, ele foi perverso, nós acabamos absorvendo aqui a mesma reação da Europa à crise, que é fazer ajuste fiscal. A Europa continua nesse estado letárgico, nesse estado recessivo, e nós continuaremos nesse mesmo estado se nós apostarmos mais uma vez em corte de gastos públicos e portanto, esse austericídio fiscal que está sendo proposto. É isso, gente. Obrigada. Pode. Olha, eu acho que as medidas que a gente tem... Eu estou achando ótima a pergunta, porque eu ia começar exatamente falando que se a gente tem que fazer alguma política fiscal agora, ela tem que ser do lado da receita e não do lado do gasto, né? Porque o gasto, se você recua no gasto, está privando uma parcela enorme da população de bens e serviços que são absolutamente essenciais, né? Não dá para cortar Bolsa Família, não dá para cortar margem de gasto com saúde, com educação, seria assim, criminoso fazer isso. Se esse governo tiver que fazer, ou os próximos, enfim, algum tipo de medida fiscal que seja do lado da receita, ou seja, da tributação, certo? Então, uma das coisas assim, que são bizarras na nossa economia é o fato de que os juros sobre o capital próprio não são tributados. Vocês sabiam disso? Está na aplicação de juros de capital próprio, não é tributado. Não é? As despesas financeiras elas podem ser abatidas, tá, do valor a ser recolhido por tributos. Lucros e dividendos também não. A distribuição dos dividendos. O dividendo não é tributado, certo? Isso poderia voltar a ser tributado. É claro que eu não estou ouvindo coisas, dizendo assim, professor, que condições políticas são essas que permitiriam voltar? O Brasil é o único país do mundo que não tributa dividendos, certo? E é um absurdo também que a gente, por exemplo, tenha um imposto territorial rural que não é progressivo. O imposto sobre a propriedade no nosso país não é progressivo. Ele poderia vir a se tornar progressivo de acordo, claro, com o nível de utilização dessas terras. Uma terra subutilizada, ela está ali para especular. Ela não está ali para produzir. Ela está esperando que o seu valor suba para ser vendido no mercado. Então, a especulação ela tem que ser proibida. Então, a tributação de terras que são improdutivas é uma das coisas mais necessárias nesse país, né? Ao mesmo tempo, terras urbanas improdutivas. Tá? O IPTU tem que se transformar num imposto progressivo, né? Ao ponto de estimular a venda do imóvel. Outro ajuste que pode ser feito é sobre o IPVA. Por exemplo, vocês sabiam que barcos e aviões não pagam IPVA? Então, imagina as pessoas que têm jatinho, lanchas, que são veículos automotoras e não pagam IPVA. Isso também poderia ser tributado, né? Poderíamos também fazer uma coisa que seja mais redistributiva dos impostos. Por exemplo, aumentar a faixa de isenção, que é muito baixa, certo? As pessoas são tributadas com baixa renda, e aumentar as faixas, as alíquotas de contribuição. Hoje a gente paga em 27,5%. A gente poderia pelo menos chegar em 35%, 37,5% para não pressionar muito. Em todos os países que são um pouco mais desenvolvidos, essas alíquotas são mais altas.
Nós poderíamos também fazer o aumento do imposto sobre grandes heranças. Grandes heranças poderiam ser melhor tributadas. Hoje a alíquota é de 3%, 4%, varia de estado para estado, tem imposto estadual. 3,5%, 4%. Muito baixa a alíquota. Ela poderia ser mais alta no caso das grandes fortunas, das grandes heranças. Vocês sabiam que os exportadores do agribusiness brasileiro não recolhem para a Previdência Social? Imagina, qualquer empresa recolhe para a Previdência Social, nem que seja pelo Simples. E os grandes exportadores do país não recolhem. Isso poderia ser revisto, certo? As entidades filantrópicas também não recolhem a Previdência. E aquelas que são prestadoras de serviços e cobram pelos serviços, são filantrópicas, mas cobram pela prestação de serviços. Elas podiam voltar a pagar o INSS. Enfim, há uma lista de possibilidades de ampliação da receita que evitaria cercear as pessoas. Tá bom. Só para concluir, a carga tributária sobre as rendas financeiras passou de 3,5% para 1% no Brasil. 1% é a participação das rendas financeiras na carga tributária. Entenderam? A tributação sobre a renda financeira na carga tributária. Isso tem que ser revisto. Nós estamos no paraíso da financiarização, não só pelo lado das nossas enormes taxas de juros, que são das mais elevadas do mundo, como também pelo lado da tributação. Bom, eu concordo em grande parte com a da Denise. O nosso sistema tributário é extremamente regressivo. Ele é muito baseado em imposto sobre a venda de bens e serviços. Ou seja, quando você compra uma caixinha de leite, você está pagando em média 30% de imposto. E o imposto é o mesmo padrão de casa ou presidente da Fiesp. Então, de fato, você tem que mudar a estrutura tributária. Bom, no sentido de torná-la mais progressiva. O que você pode fazer? Eu concordo com a Denise no que diz respeito ao imposto sobre lucros e dividendos. Foi um imposto que foi extinto em 1997 pelo governo Fernando Henrique Cardoso e nunca mais foi reintroduzido. Teve um estudo do Sérgio Robetti, do IPEA, em 2014, que mostrava que com a reintrodução do imposto sobre lucros e dividendos distribuídos, que é algo que é absolutamente comum nos países desenvolvidos, você poderia obter uma receita adicional de 0,7% do PIB, que é não desprezível. Okay? Bom, agora, a gente tem que ter um certo cuidado com a questão da tributação para não dar tiro no pé. Em que sentido? O ideal é você tributar aquelas fontes que o sujeito que está sendo tributado não possa se evadir. Vou dar um exemplo. Embora a Denise não tenha falado dele, mas é um exemplo que muita gente da esquerda usa como uma bandeira. O imposto sobre grandes fortunas. Vamos fazer imposto sobre grandes fortunas, etc. Eu tenho um grande amigo meu que é advogado. Assim, ele, inclusive, trabalha na recuperação judicial do Ike Batista. E ele me falou o seguinte: olha, vocês economistas introduzirem esse imposto sobre grandes fortunas, a única coisa que vocês vão fazer é me tornar mais rico. Porque é muito simples. Você tem uma maneira de você fazer triangulação da titularidade da fortuna, e você transfere a titularidade da fortuna para o exterior, para o residente do exterior, e você pode fazer isso de forma absolutamente legal, de tal maneira que o homem mais rico do Brasil vai ficar, para efeitos do físico, com R$10 no seu patrimônio líquido. Então, é algo que você pode, como fortuna é algo móvel, ou seja, eu posso mandar isso para o exterior, e eu posso escapar da tributação. O que não escapa da tributação? O que não escapa da tributação são bens imóveis, ou seja, digamos que este palácio universitário fosse propriedade de alguma pessoa física. Bom, não interessa se a pessoa física é residente ou não residente do exterior, porque o tributo, no caso do IPTU, é sobre o imóvel. Okay? Então, quando você faz um tributo sobre a propriedade, não sobre a riqueza, mas sobre a propriedade, não tem como você se evadir dele. Por isso que os melhores tributos do ponto de vista distributivo, que você
ter uma carga tributária mais progressiva são precisamente o IPTU e o ITR, que são subaproveitados no Brasil. O ITR é um escândalo. É um escândalo. É assim, não se arrecada quase nada com isso, é puramente simbólico. É um imposto que é muito fácil, se o governo realmente quiser arrecadar, é muito fácil você arrecadar, porque você tem satélite, você vê, né, qual é a extensão das propriedades, etc, etc. É extremamente fácil. Agora, por que não faz isso? Obviamente, por questões de interesse político. Bancada moralista. Bancada moralista, etc, etc. Mas é muito fácil arrecadar. Agora, tem também o interesse, porque assim, do jeito que está a arrecadação do ITR hoje, não interessa para o nível federal, porque ele é um imposto que foi municipalizado. Tá? Então, quer dizer, vamos dar aí um desconto para o governo. Só 50%. Mas enfim, vamos também dar um desconto aí para os governos anteriores, eles não foram muito, tiveram muito interesse em fazer isso, porque vão ter que dividir uma parte considerável do imposto com os municípios. Então, enfim, você pode fazer aumento, você pode reintroduzir o imposto sobre lucros e dividendos, você pode aumentar muito o imposto sobre propriedade, que é basicamente IPTU e ITR. Bom, e quanto ao imposto de renda? Bom, o imposto de renda, o problema hoje do imposto de renda é que as alíquotas estão todas muito concentradas numa faixa estreita de renda. Né? Eu não lembro exatamente o limite de isenção, mas acho que é uma renda abaixo de R$2.000 que está isenta de imposto de renda, e a alíquota mais alta pega rendas a partir de mais ou menos R$5.000. Né? Então, na verdade, o grosso da tributação está entre R$2.000 e R$5.000. Né? Bom, entre R$2.000 a R$5.000 isso é classe média, basicamente. Né? Você tem rendas salariais, atenção, não estou nem falando de renda de lucros, você tem rendas salariais, mesmo dentro do setor público, de 20, 30, 40 mil reais. Né? Que estão pagando, ou seja, um juiz do Supremo, por exemplo, Ricardo Lewandowski, paga a mesma alíquota de imposto de renda que eu. Mesma alíquota que eu, que a Denise, ou que, sei lá, né? 27,5%. Né? E ele ganha muito mais do que a gente. Né? Então, esse tipo de distorção você vai ter que corrigir. Não acredito que isso vai dar uma grande arrecadação de imposto. Né? Porque se você vai criar, né, uma alíquota um pouco mais alta para esses super salários e descomprimir um pouquinho as alíquotas que você está cobrando em cima de uma faixa muito estreita de renda, é provável que você tenha redução de arrecadação. Então, só terminar isso. Provavelmente, a estrutura do imposto de renda como nós temos hoje foi pensada pelos técnicos do Tesouro Nacional do ponto de vista de maximização de receita, não do ponto de vista progressivo. Ou seja, se você for conversar com o técnico do Tesouro Nacional e falar sobre mudança, né, da tabela do imposto de renda, né, a criação de uma nova alíquota, descompressão, etc., ele vai ter assim, pesadelos. Meu Deus, quanta receita que eu vou perder. Tá? Então, assim, a mudança na alíquota do imposto de renda não é panaceia, não é que vai gerar muita receita tributária, mas pelo menos ajudaria na questão progressiva. É interessante observar o seguinte, que vai ficando cada vez mais complexa a mudança no sistema tributário a partir do momento em que se achata a indústria, né, tem que se ter uma política e um dinamismo econômico que achata a indústria e que vai privilegiando o quê? O agribusiness e o setor de serviços. Porque aí, quanto mais essa elite se empodera, mais difícil é fazer essas transformações que a gente está falando agora. Né? A reprimarização da economia significou também o aumento da bancada moralista que vocês assistiram no Congresso. Né? Significa, então, um enorme conservadorismo político no país. E que não é à toa, né? O impeachment é também reflexo da base econômica. Isso é bem para os economistas. Né? Como que a base vai definindo a superestrutura. Quando você vai tornando o país uma grande fazenda, que exporta carne, exportador de minério, soja, etc., né? Ferro, soja, isso vai transformando a nossa estrutura política também. As políticas macroeconômicas também vão se adequando a essas pressões desses setores dominantes. Certo? Então fica muito difícil, embora a gente saiba que tem um caminho pelo lado da tributação, fazer esse caminho vai exigir
mas acho que o corte de gasto também tem um problema de você amarrar uma bola de ferro, porque vai levar a economia do fundo também. Né? É um dilema muito grande. Qual a sua avaliação de 13 anos era petista? Ai, se pergunta 5 minutos boa. para responder agora. Eu 5 minutos para responder. Não, mas assim, 6 Olha, minutos. eu acho que tem um legado muito bom da era Lula. Né? Eu não estou, de forma nenhuma, vou fazer uma avaliação crítica, certo? Como deve ser nas universidades. Nós não somos um partido político, nós somos cientistas sociais, tanto eu quanto ele. Então, há um legado muito positivo da era Lula. Né? Há um legado que nós vamos sentir muita saudade, particularmente do ano de 2010. O ano de 2010 foi um ano incomum na economia brasileira. Nós enfrentamos uma crise externa com o que havia de melhor no conhecimento que nós tínhamos aqui sobre macroeconomia. Quando veio a crise brava, como é que o governo reagiu? O governo, em primeiro lugar, corrigiu o salário mínimo muito acima da média, né? Muito acima da inflação. Botou os bancos públicos para fornecer crédito e liquidez, porque os bancos privados resolveram recuar. Os bancos públicos entraram fazendo isso. E, em terceiro lugar, o governo aumentou as transferências de renda para as famílias. Entendeu que ali nós temos que compensar a redução das exportações do Brasil com o aumento da demanda interna. Né? Reduziu a taxa de juros. Reduziu a taxa de juros. Então, aumento de crédito, redução dos juros, expansão do gasto público, o aporte do sistema financeiro público, todo a serviço ali da recuperação da economia, nós crescemos mais de 7%, 7,3% do PIB. O que precisava o governo Dilma? Manter aquele voo. Até que o plano de voo mantenha. Talvez não vai crescer 7,3%, para crescer um pouco menos. Mas não, quando a presidenta entra em 2011, ela começa uma política francamente restritiva do lado monetário e do lado fiscal. Ali começou a interpretação incorreta sobre o que estava acontecendo na economia brasileira. Se entendeu que a economia tinha crescido demais e que era preciso dar um freio. Né? E dali começou. Agora, o pior mesmo aconteceu em 2013, quando a política fiscal e monetária endurecem, né, em reação ao crescimento da taxa de inflação, certo? Que brotou assim todo conservador. Para finalizar, veio o Joaquim Levy para dentro do governo. Né? Quem que ia esperar que você fosse plantar dentro do governo exatamente o ministro que ia provocar uma queda do PIB de 3,8%. Certo? Então, quer dizer, isso depois de ganhar uma eleição com a promessa de que não mexeria na política social, de que não subiria a taxa de juros, certo? Quer dizer, um estelionato eleitoral do governo Dilma após 2014. Né? Um ataque frontal à sua base de apoio político. Quer dizer, uma política suicida. Não é nem tiro no pé, tiro no coração. Foi um tiro no coração que foi dado ali. Né? Aí vocês me perguntam, por quê? Por que isso? Por que acontece uma virada dessa tão grande? Porque nós estamos diante de uma coalizão política em que fica claro que quando um partido faz uma política de crescimento da distribuição de renda, ou ele se destaca e mostra que a bandeira é essa e se diferencia, ou então ele vai fazer uma coalizão de fôlego curto. Coalizões com a elite política, fazendo políticas de crescimento de salário, não funcionam. Não funcionam. Olha, eu vou repetir o que um amigo meu aqui na Praia de Areia disse de forma brilhante. Na política, gentileza não gera gentileza. Entenderam? Não gera gentileza. Várias concessões foram feitas, várias concessões. Desonerações, privatização na área de infraestrutura, leilões para todo lado, vendeu-se as hidrelétricas velhas foram vendidas para o setor privado, desnacionalizamos completamente a economia, não tivemos um projeto mais de desenvolvimento, isso foi afastado, a partir de 2011 não se fala mais de desenvolvimento econômico, não temos nem social e nem desenvolvimentivo, porque a política social começou a ficar desastrosa em função da queda do sistema de saúde pública e
e da má qualidade do ensino brasileiro, e do outro lado, né, não foi desenvolvimento porque nós andamos com a indústria, nossa estrutura produtiva retrocedeu completamente, voltamos aos anos 30 da estrutura produtiva, isso em troca do quê? Se manter no poder, ter legitimidade, uma legitimidade que jamais viria, porque as elites da direita, elas fazem o seu jogo, sempre. É esse o jogo. O problema é, qual é o jogo que está do outro lado? Essa é que é a pergunta. Então, eu acho que o resultado político que aconteceu ali no impeachment teve uma enorme contribuição do governo que estava no governo. Enorme contribuição. Eu não acho que foi uma coisa totalmente de fora que tenha vindo, de fora para dentro do governo. Né? Um ataque brutal, etc. Não foi só isso, certo? O governo petista abriu uma enorme janela para que isso acontecesse, porque a política conservadora e excessiva, ela é colocada pela direita para a esquerda fazer, certo? Que é para provocar a destruição política de quem está no poder. Está aí o Joaquim Levy. O Joaquim Levy foi trazido para dentro do governo por quê? Para provocar, claro, o debate político do governo Dilma. Ninguém entendeu isso. E foi exatamente construído dessa forma. Você fazer políticas que favorecem a ala mais conservadora da economia brasileira, que são os donos do agribusiness, que são os donos dos setores da ala estrangeira do país, que entrou aqui com a abertura econômica. É isso. Posso usar um slide da razão? Bom, essa tabela aqui, um pouco para a gente entender por que o pessoal, os empresários ficaram chateados com a Dilma. Essa tabela está mostrando a taxa de retorno sobre o capital ROI, em inglês é Return on Equity, né? De 2010 a 2014. Né? Esse é o trabalho do Rocker, do DEMEC de São Paulo. Tá? Em 2010, né, no último ano de Ventura, a taxa de retorno sobre o capital próprio é de 16,5%. Isso aqui é a taxa de lucro. Tá? É a taxa de lucro. Okay? Bom, em 2011, essa taxa cai para 12,6%, em 2012 para 7,2%, em 2013 7%, em 2014 4,3%. O que é que nós temos no governo Dilma? Uma redução da taxa de lucro. É por isso que os empresários fazem isso. Não é porque a Dilma é do PT, deixou de ser do PT, etc. Não é por causa disso. Objetivamente, o que ocorreu no Brasil durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff foi a velha tendência à queda da taxa de lucro. Né? E o que produziu essa redução da taxa de lucro? Em 2014 você já tem um pouquinho o efeito da recessão, né? Mas isso aqui é basicamente redução de margem de lucro, né? Produzida por duas coisas. Primeiro, a intervenção da Dilma, do governo Dilma, nos preços dos bens administrados, basicamente eletricidade e combustíveis. Né? Isso vai se refletir na redução da taxa de lucro das empresas de eletricidade, na redução da taxa de lucro da Petrobras, por exemplo. Né? A política de controle do preço da gasolina teve efeito sobre a lucratividade da Petrobras. É tão idiota, desculpe a palavra, mas nós nos tornamos novamente um país primário exportador, que tem a sua principal empresa, que é a Petrobras, aí você faz uma política que reduz a rentabilidade da Petrobras. Okay? Bom, mas então esse foi o primeiro fator, controle dos preços administrados. Segundo fator, aumento dos salários acima da produtividade. Eu não tenho nada contra o aumento dos salários, até porque eu não sou capitalista, eu sou trabalhador, né? Só que para que os salários possam aumentar de forma sustentada ao longo do tempo, eles têm que aumentar em linha com a produtividade. E os sindicatos têm que entender isso. Não adianta você demandar reajuste de 10% do salário real todo ano, se a produtividade aumenta muito menos do que isso. Na verdade, não aumentou durante o governo Dilma nem 2%. Né? O que é que as empresas vão fazer? As dos setores não treinam, o setor de serviços repassa para os preços aumentando a inflação. A indústria não tem como repassar porque é setor transacionário. O que é que vai acontecer? Margem de lucro cai, investimento cai, você desindustrializa. Okay? Então, é isso aqui. Ó. Este é o problema da economia política do governo Dilma. É conflito de classe? É mesmo.
Mas produzido por quê? Por esmagamento de lucros. Bom e velho profit squeeze. Ela não conseguiu administrar isso. Foi por isso que teve impeachment. Foi por isso que os empresários foram lá, a Fiesp, foi todo mundo lá, convenceu os empresários, talvez não de maneira não muito republicana, né? Mas enfim. Né? Mas isso é história de cocheiro, né? Mas foi lá, a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo foi lá, convenceu os deputados a fazer impeachment. É isso aqui, ó. Tá? Foi isso que o governo do PT não percebeu. O que é inacreditável, porque isso é informação de esquerda, eles deviam saber que isso existe. Tá? Então, para mim, isso é a raiz, né, do governo Dilma e do fracasso do governo Dilma. O Lula, apesar de nunca ter feito economia, certamente não entendia isso aqui. Isso aqui ele entende. Com certeza entende. E aí tem um ponto, a teimosia da Dilma. Quer dizer, se a Dilma tivesse terceirizado o governo, botado o Lula como primeiro-ministro, talvez não tivesse pensado. Mas aí ela não viria em 2014. Seria ele, não era isso que ela queria. Esse que é o ponto. Ele deveria ser o cara da Casa Civil desde o começo. Escolhas, né? Escolhas, pretensões, arrogâncias. Bom, gente, vamos lá. Agora é a próxima etapa, né? Que seria o inverso. Agora eu tenho que perguntar Faz para uma você. pergunta para ele. Então, eu fiz uma pergunta boa para você. Agora eu Vamos ver aqui o que é que eu vejo aqui. O que é que você acha do Ministério do presidente interino Temer? Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o ministro da Defesa é muito bom. Ó, não vou nem falar por que você acha que Ministério do Ataque. Só isso? Só. Ah, não, gente. Eu vou usar Mas as relações o seu exteriores tempo. também é bom. Eu vou usar o seu tempo. Não dá licença, vou usar o tempo. Posso usar o tempo dele? Pode passar para trás. Não, gente, vamos falar assim. O que é isso? Me ajuda, né? Olha só. Onde está? Aqui eu fiz uma lista. Em primeiro lugar, o governo Temer faz o quê? Extingue o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Extingue. Certo? Também faz com que as políticas de cultura, ciência, tecnologia e desenvolvimento agrário sejam subpolíticas, certo? Porque vão entrar também em outros ministérios, enfim. Ele fez um corte dos ministérios e essas escolhas aqui se diluíram dentro de outro ministério, certo? Em terceiro lugar, um ministério só de homens. Só de homens e homens brancos. Gente, esse governo não quer existir. Porque todo governo, desde a era Geisel, segundo a gente lê aí na imprensa, que os governos tentam dar aos seus ministros uma representatividade. O governo tem que ter representatividade, ele tem que dialogar com a população a partir dos seus ministérios. E o governo não tem negros, não tem mulheres, não tem índios, não tem nenhuma representatividade. Quer dizer, é uma Nem bom. Me sinto não representado. Então, a composição é muito ruim. Mas, né, esses homens brancos... Tá certo. Quem é bem gordinho? O Gedel Viana, é verdade. Tinha esquecido o Gedel. Estou representado. Pelo menos 5 desses ministros, desses 25 ministros, estão na Lava Jato. Estão todos envolvidos com delações. Inclusive o ministro do Planejamento. É chocante que justamente um ministério tão importante, esse aí já está inclusive com a autorização do STF para ser investigado. Os demais também na delação. Moreira Franco, secretário do programa Crescer, Investimento, etc., também está. É o Moreira Franco que vai fazer a privatização do governo Temer. O que o governo Temer vai privatizar nas mãos do Moreira Franco? Preste atenção. Os Correios, certo? Casa das Moedas, a Casa da Moeda, tá? A venda de fatias do governo federal de até 230 empresas do setor elétrico, a Infraero,
docas e vai ofertar ações da Caixa Seguros e do Imposto de Resseguro do Brasil, o IRB, certo? Então, abriram-se brechas difíceis de serem fechadas. E o que é mais problemático? Uma série de projetos de emenda à Constituição que já estão a caminho e que agora, com essa base parlamentar enorme que esse governo tem, para alterar o texto constitucional, isso vai se transformar num grande problema, né? E o que é que tramita hoje no Congresso? Tem vendo? Olha, só para dar uma ideia, tramita hoje a revogação do Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, uma das principais conquistas da Constituição de 88, PEC 115, está no Senado. O aumento do tempo de internação dos adolescentes no sistema socioeducativo. Projeto de lei 2517, está no Senado. Tudo 2015. Isso tudo vem acompanhado com o quê? Com a instituição do Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Alteração do Código Penal para a questão do aborto, criminalizando as mulheres e os profissionais de saúde. Projeto de lei 5.069. A instituição do Estatuto do Nascituro, que ameaça os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, vem aí criminalizando e inviabilizando o aborto previsto no Código Penal. E a instituição do Estatuto da Família, que não reconhece os direitos na promoção da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Também está lá, certo? O fim da... Não tem mais família, né? Não tem mais família. O fim da exigência de licenciamento ambiental para as obras públicas. PEC 65 de 2012. E tem uma pauta produtiva, uma pauta dos ruralistas que propõe transferir a competência para demarcar territórios indígenas e áreas quilombolas do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Imagine, quem vai demarcar agora é o Congresso. Modifica a legislação que define o trabalho escravo, reduzindo o rigor da lei e a possibilidade de se punir os infratores. Limita a atuação fiscal do Ministério do Trabalho nas fazendas. Suprime o poder deliberativo do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Suprime toda e qualquer restrição à compra de terras por estrangeiros. Posso continuar a lista? Não, chega, vai dar mal-estar. Não, olha só, e vem aí uma PEC, um projeto de lei, chama 550 responsabilidade fiscal, enfim, gente, a coisa está muito complicada. O cenário hoje exige extrema atenção da gente para que a gente faça frente a essa avalanche de retrocessos no país. Aí vem Quanto tempo? 5 minutos. Tá bom. Bom, a gente está vivendo... Tá, ok. Tá. A gente está vivendo uma recessão profunda, mas temos alguns sinais, né, que a gente pode começar, a gente pode estar parando de cair. Né? As exportações de manufaturados, por exemplo, estão reagindo. Elas estão reagindo em função da desvalorização cambial que foi feita no ano passado. Então, a primeira coisa que o governo Temer tem que fazer, né, é manter o câmbio minimamente competitivo. Bom, se o ministro da Fazenda fosse certo, eu teria 100% de certeza que isso iria acontecer. Mas não é. É o Henrique Meirelles, e boa parte do problema que nós vimos, ou que eu falei para vocês, de sobrevalorização cambial, ocorreu com o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Tá? Eu já disse publicamente, também com pessoas que têm contato com o presidente Michel Temer, que eu acho a escolha do Meirelles muito ruim. Tá? Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eu espero que o Meirelles tenha um mínimo de racionalidade, até porque não dá para errar. Tá? Se a economia brasileira não parar de cair, esse governo não se sustenta até o final de 2018. Tá? Então, a primeira coisa é você garantir
câmbio minimamente competitivo, o que significa dizer que o Banco Central vai ter que fazer intervenções pesadas no mercado de câmbio, né, para um piso implícito ou explícito, eu preferia que fosse explícito, mas com um piso na taxa de câmbio mais ou menos em torno de 3,50. Bom, o problema fiscal, como é que se resolve? No curto prazo, não tem como você fazer cortes de gastos. O que dava para cortar de gastos discricionários, a dupla Levi e Nelson Barbosa já fizeram no ano passado. Tá? Não dá para fazer mais. Tá? O que você pode fazer é um ajuste fiscal de emergência que tem dois vetores. O primeiro vetor é você obter receita extraordinária. Tá? A receita extraordinária, você, eu acho que pode fazer, tentar algum aumento de imposto, mas a Fiesp vai ser contra. A maneira mais simples de você fazer receita extraordinária seria com uma operação de securitização da dívida ativa da União. Tá? A União tem a receber de créditos tributários diversos aproximadamente 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Se você securitizar isso, vender essa dívida no mercado de capitais, você pode arrecadar no prazo de 12 meses entre 150 a 200 bilhões de reais. Tá? Então, do lado da receita, você precisa obter receita extraordinária. Do lado da despesa, o que você tem que fazer é mudar as regras de aumento do gasto obrigatório, que envolve, por exemplo, mudança na regra de reajuste salário mínimo. Essa regra atual é muito ruim. Eu acho que você tem que manter uma regra de reajuste salário mínimo, mas a minha proposta, eu já fiz isso há alguns anos, é que você tivesse a seguinte regra, que o salário mínimo fosse reajustado pelo centro da meta de inflação, mais a média móvel do crescimento da renda per capita brasileira, em termos reais, nos últimos 5 anos. Tá? No longo prazo, essa regra ela é consistente com o aumento real do salário mínimo no mesmo ritmo da renda per capita, no longo prazo. No curto prazo, é lógico que pode haver perda, e se a inflação estiver acima do centro da meta, você vai ter alguma perda. Tá? Mas no longo prazo, supondo que o Banco Central é capaz de cumprir a meta de inflação e que a economia vai crescer, a renda per capita vai crescer mais ou menos 2% ao ano, no longo prazo você vai ter aí um salário mínimo crescendo 2% ao ano em termos reais, o que significa que a cada 35 anos você dobra o valor real do salário mínimo, que eu acho bastante razoável. Tá? Ou seja, seria uma forma de você compatibilizar as necessidades de crescimento da economia brasileira com um mínimo de equidade na distribuição de renda. Tá? Então, essas são as medidas que você tem que fazer do ponto de vista absolutamente emergencial. Tá? E, lógico, para você minimamente reativar a economia, você tem que iniciar para ontem um ciclo de redução da taxa de juros. Tá? A economia brasileira está você está num quadro de recessão com inflação em queda. A inflação está caindo. Ela teve um pico no ano passado por conta de reajuste de tarifas públicas e desvalorização do câmbio, mas ela está caindo. Então, a única chance que este governo tem para conseguir minimamente reestimular a economia é iniciar um ciclo de redução rápido da taxa de juros, né? O que significa você fechar o ano de 2016 com uma taxa de juros de um dígito, em termos nominais, ou seja, abaixo de 10%. Tá? Se ele fizer essas três coisas, eu acho que tem uma chance de dar certo. Se não fizer, badamos. Tá. Eu não concordo com a redução do salário mínimo. Não é redução, mudança de taxa. Então, mas vai significar redução, porque você pegar o centro da meta 4 vezes, uma inflação acima de 10, não dá. Né? Vai ter uma perda muito grande. Mas, enfim, as outras eu concordo. Eu concordo, por exemplo, que o passo inicial é reduzir a taxa de juros. Não tem por que você ter um período excessivo com uma taxa de 4,25. Repare que esse foi um problema para o governo Dilma. Como manter uma taxa de 14,25 há tanto tempo com uma economia excessiva? Né? Isso é um problema, isso é tirar a base de apoio mesmo. Então agora, eu tenho quase certeza que o governo Temer não vai rasgar dinheiro nem dar tiro no pé, vai baixar a taxa de juros. Pode esperar na próxima reunião do Copom. Porque ninguém sobrevive politicamente com uma recessão. Tá? E eu acho que esse ministério só de políticos, só de deputados, só de senadores, vai querer se reeleger. Tá? E eles não vão insistir numa política recessiva, principalmente uma política de juros altos e uma política de corte violento dos gastos. Não acho que eles vão fazer isso. Isso é mais retórico do que, de fato, uma política efetiva. E ainda vão colocar a conta na Dilma. Olha, não deu para fazer ajuste fiscal porque a Dilma deixou isso aqui destrambelhado, então não dá para fazer isso, certo? Então não vão cortar gastos, ainda vão baixar a taxa de juros, já é um avanço. Mas outra coisa também, tem uma reserva na conta única do governo de mais de 700 bilhões de reais
uma liquidez que a gente pode avaliar isso. Só basta entrar no site do Banco Central, você percebe ali, tá? Eles respondem a esse valor, são mais, ano passado estava em 800 bilhões de reais, e esse valor pode ser parcialmente utilizado para fazer avanço nas despesas, particularmente na infraestrutura, sem mexer no resultado primário, que isso é Deus nos ajuda para esse governo. Né? Então, dá para conseguir recursos só reduzindo a taxa de juros, aí uns 15 bilhões de reais com 2 pontos percentuais a menos de taxa de juros já sobra. Né? E dá para conseguir mais fôlego no orçamento, pegando esses recursos que estão ociosos, que é incompreensível que no governo petista eles tenham ficado por tanto tempo esterilizados na conta pública do governo. Com certeza agora vai ser lançado mão desses quase 800 bilhões de reais para fazer gastos. Certo? Agora eu também acho que é necessário excluir da meta cheia do resultado primário, para falar de questões fiscais, os investimentos. Não apenas o da Petrobras e da Eletrobras, mas todos os investimentos. Porque não tem o menor sentido você fazer um cálculo do resultado primário como se os investimentos fossem um gasto como outro qualquer. Eles evidentemente geram arrecadação e eles podiam estar fora do cálculo do resultado primário. Agora, Deixa eu só fazer uma parte. Sim. Nesse caso, você estaria trocando a meta de superávit primário por meta de superávit de conta corrente, que eu concordo. Isso mesmo. Eu acho que Eu a acho que melhor eu meta concordo. é a meta em conta corrente do governo. Você exclui todos os investimentos e vai só para os gastos correntes. Então você avalia que isso já é proposto há muito tempo dentro do governo Dilma. O governo Dilma até fez isso parcialmente. Isso. O governo Lula já fez isso em 2009 e foi para o espaço novamente, de novo pelo conservadorismo também de uma econômica. E o monitoramento dos gastos, porque tem muito desperdício de gasto. Tem que haver monitoramento de gasto público. A gente sabe que existem excessos, né? E onde eles existirem, dá para haver uma racionalização desse gasto. Mas corte de gasto, de fato, será algo absolutamente inviável e eu duvido que o governo Temer vá nessa direção. Pode até haver discurso, porque se fizer, vai ser o menor necessário. A não ser aqueles que são simbólicos, para reduzir O ministérios, Ministério não faz nem cócegas, mas eles sabem que eles não podem fazer política restritiva no momento como esse. Não tem condições. Bom, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito difícil no campo econômico e no campo político. Né? No campo econômico, nós temos uma economia que sofreu uma mudança estrutural muito perversa durante os governos petistas. Né? Na verdade, o que é surpreendente, porque dada a formação heterodoxa parte da equipe econômica, né, você teve aí nos governos Lula e Dilma, eles fizeram tudo o contrário do que, por exemplo, o pensamento do estruturalista latino-americano sempre apregou. Né? Na verdade, ele se desindustrializou, reprimarizou a pauta de exportações. Isso é tudo o contrário do que o pensamento estruturalista latino-americano sempre defendeu. Então, dizer que esse é o fracasso do estruturalismo, isso é bobagem. Né? Na verdade, o que foi feito o oposto do que o estruturalismo sempre defendeu. Isso significa o seguinte: o ajuste fiscal ele pode ser importante, ele é importante, mas ele não vai resolver o problema de crescimento da economia brasileira. Acho que nós temos dois problemas. Nós temos a recessão, essa vai se resolver porque, como já disse Marx uma vez, não existem crises eternas. Né? Então, por mais que esse período da recessão dure, ele vai passar. Mas esse não é o nosso principal problema. O nosso principal problema é de crescimento de longo prazo. Ou seja, que país nós queremos ter daqui a 30 anos? Se o Brasil crescer 2,5% ao ano em termos reais nos próximos 20, 30 anos, nós vamos nos tornar um país pobre em termos relativos. Não existe. A riqueza ou pobreza sempre em termos relativos. Né? Okay? Então, o fato é que o Brasil está ficando para trás do resto do mundo. Né? Para quem viaja para o exterior, é visível. Tá? Coisas que em 1980, se você viajasse para a periferia da Europa, Espanha, Itália, né, Portugal, você achava que em muitos aspectos a economia brasileira é mais rica. Né? Você via, né, automóveis melhores, enfim, uma série de sinais exteriores
de que o Brasil era até mais rico ou pelo menos igual. Hoje em dia não. Mesmo com todo o boom que a gente teve na década passada. Então o nosso risco é ficarmos para sempre um país pobre. Se nós ficarmos para sempre um país pobre, não vai ter dinheiro para resolver os problemas sociais. Não se iluda quanto a isso. Né? A gente só vai conseguir eliminar a pobreza do Brasil e melhorar a distribuição de renda com crescimento. Ou seja, é uma fuga para frente. Né? Se você não acelerar o crescimento, não há, ou seja, vou parafrasear o Lutero, né? Fora do crescimento não tem salvação. Né? Então, isso é fundamental. A gente precisa de remontar o pacto pelo crescimento. Né? E aí que é a importância da esfera política. Né? Nós precisamos ter um pacto político, né? De agentes, seja empresários, funcionários públicos, trabalhadores, elite política, que seja um pacto pelo crescimento. Se nós não conseguirmos montar isso, ou remontar isso, estaremos condenados a ser um país pobre. Para sempre. Obrigado. Olha, eu não quero ir daqui sem deixar uma mensagem otimista para vocês. Eu me recuso ao pessimismo. Mesmo nas situações mais graves, mais difíceis, eu me recuso, o pessimismo não leva a caminho nenhum. Né? A caminho nenhum. E eu acho que a coisa boa do momento é que agora a gente pode criar uma frente de resistência a um governo que será um governo mais ortodoxo, um governo de uma elite como está composta no Ministério muito retrógrada, né? De perdas, claramente de perdas sociais enormes. O governo fala o tempo todo naquele ponte para o futuro, que parece ponte do século passado, século XVIII. Ele mostra claramente que ele quer um novo pacto de redemocratização. A Constituição de 88 será totalmente colocada de lado. Então, mas isso cria, por outro lado, um processo reativo. Agora a oposição poderá agir. Né? Antes nós tínhamos um clima em que passava tudo, as medidas mais contrárias aos interesses da base de apoio deles passavam sem um levante, sem nada. Agora não vai mais ter isso, agora vai ter reação. Então eu acho que tem uma série de medidas aí que estão colocadas nesses programas do PMDB, que na verdade são coisas que o PMDB e o PSDB dividem de ideias, que vão encontrar resistência política. Agora vai ter resistência. Agora nós vamos nos reorganizar para resistir a esse processo. Tudo que o Oreiro está dizendo é absolutamente verdadeiro. Não é possível combater o subdesenvolvimento sem crescimento. Certo? E eu queria assim, que vocês nunca pensassem em aceitar a tese muito comum de que todo crescimento com redistribuição de renda está fadado ao fracasso. Não é? Que é isso que querem de alguma forma fazer a gente absorver. Na verdade não é isso. O que aconteceu é que todo processo de crescimento com redistribuição de renda precisa ter dentro dele incorporado transformações estruturais. Os estruturalistas estão absolutamente corretos. Se não fizer transformações estruturais, ele se torna um crescimento insustentável. Certo? Porque vai esbarrar num processo inflacionário, numa crise cambial e etc. Crise externa, porque vaza tudo para o exterior, certo? E depois uma crise cambial. Então, necessariamente, qualquer plano, qualquer projeto que a gente queira defender hoje, tem que virar no crescimento com distribuição de renda, como sempre foi, o projeto sempre foi esse, e nas transformações estruturais. Isso não aconteceu nos países da América Latina, não foi só no Brasil, não aconteceu em todos os países que ensaiaram o crescimento com distribuição de renda, exatamente porque essa ponte da transformação estrutural implica o quê? Em você investir maciçamente em educação, investir em ciência e tecnologia. Isso é essencial, né? Pesquisa, né? Investir em infraestrutura, principalmente infraestrutura urbana, essas coisas que movem a estrutura da sociedade. Fazer apenas políticas de renda não transforma. Nós temos que mexer a estrutura com essas grandes bases: educação, habitação popular, saúde pública e infraestrutura
infraestrutura e ciência e tecnologia. Não é possível que a gente gaste algo menor do que a China em ciência e tecnologia. Nós vamos criar um hiato enorme com o nosso principal concorrente aqui na América Latina. Certo? Eu tinha um monte de coisinhas para propor, né? Em que setores industriais avançar, né? Avançar na área de petróleo, avançar na área de recursos minerais, que é o nosso forte, mas industrializando isso, criando agregação de valor, né? Permitir que as nossas indústrias possam atrair os setores de pesquisa e tecnologia do exterior para cá, para dentro do país, que hoje, né, estão fora. Isso é absolutamente essencial. Né? Então, nós precisamos nos voltar para o desenvolvimento tecnológico, para um investimento maciço em educação transformadora, e não perder os direitos sociais da Carta de 88. Isso a gente tem que fazer. Isso é uma questão de ponto de honra para nós. E eu acho que essa resistência, né, pode ser criada agora. Ela não existiu. De 2011 para cá ela não existiu. E agora ela tem condições de nascer, de vigorar, e a gente está de volta nas próximas eleições, com certeza. Tá certo? Gente, obrigado pela presença. Acho que é um ótimo debate, todo mundo gosta disso. E, bom, não será o último, obviamente, não será mais como esse. E espero contar com vocês de novo e de novo, porque a nossa posição aqui como estudante, como a gente tem dito, é provocar incertezas e provocar reflexões através dessas incertezas. Não estou esquecendo, bom, é isso, gente. Acho que é para encerrar esse debate.